E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nesse canal. E dessa vez a gente vai iniciar uma nova série, que é o ABC dos materiais dentro do V-Ray. Então, eu comecei ali essa série dentro lá do Instagram, fazendo algumas enquetes para vocês. E eu achei interessante fazer uma série aqui com vários materiais configurados no V-Ray e realmente seguindo o abecedário, né? E aí, hoje, por exemplo, a gente vai fazer aqui água de piscina, o bronze, que seria o metal bronze, e uma cerâmica, tá? O material de cerâmica, porcelana ali. Tudo bem que seria com A, B e C. Então, eu pretendo sempre trazer três materiais. Eu ainda estou vendo o melhor formato, se é melhor aqui nas lives, né, com conteúdo mais denso e mais extenso, ou se eu divido isso ao longo da semana, um vídeo ensino material, outro ensino outro material em outro dia, a gente vai ajustando certinho. Mas hoje, em específico, né, eu vou configurar aqui com vocês três materiais. Combinado? Então, essa aula está sendo disponibilizada gravada para vocês, mas ainda em formato de live, porque é uma aula mais extensa, mas a gente vai dividir em três tempos. Agora a gente vai começar a configurar a água de piscina, depois o bronze e depois a cerâmica. Combinado? Então vamos lá. Vocês sabem que eu sempre eh, tenho como referência imagens reais, fotografias reais, para fazer qualquer coisa, né, aqui dentro do V-Ray, e eu te indico sempre a ter esse hábito de procurar uma referência real, seja na configuração de um material específico, no enquadramento, na iluminação, o que for, para que você consiga se guiar, saiba o caminho que você deve seguir, tá, aqui dentro do V-Ray. Então, vamos lá. Esse arquivo eu estou disponibilizando para vocês, assim como alguns mapas, tá? Que a gente vai usar. Tudo aqui dentro do canal do Telegram. Então, se você ainda não entrou, entre aqui por esse link que eu vou deixar aqui na descrição. Sempre vai ser liberado por lá. Esse arquivo eu utilizo também com os meus alunos para fazer um efeito de caustics na piscina. Vocês já vão ver o que é. E aí é o conteúdo mais denso que eu libero lá para os meus alunos dentro do Conecta Render. Esse arquivo, ele tá lá dentro do 3D Warehouse, então por isso eu vou liberar para vocês, tá? Um arquivo assim, uma modelagem pronta, pra gente realmente usar como estudo. Fechou? Então vamos lá. Vamos dar início. Aqui a gente tem essa piscina, certo? Eu tô usando uma iluminação aqui com a Dome Light, tô usando um HDRI dentro da Dome Light, que também vai ser enviado aí para vocês. E aqui eu coloquei uma água, um material que ainda não foi configurado, nós vamos configurar juntos do zero. Mas antes, vamos lá para as nossas referências reais. Então, coloquei lá no Google piscina para a gente dar uma analisada em como é o comportamento de uma água dentro da piscina. O caustics que eu falei é isso aqui. Tá vendo esses raios de luz ali passando entre a piscina, fazendo esses desenhos? Isso aqui é o caustics, tá? Que aí é algo mais avançado, né, para se fazer. Mas olha só, aqui a gente vê alguns tipos de piscina, de água, né, do comportamento da água. Aqui a gente já vê a água mais parada. Então é aquela água muito simples de fazer. Você vai mais deixar ela mais espelhada, mais reflexiva e parada sem nenhum movimento. Assim como a gente encontra também, deixa eu ver, aqui já tem um pouco mais de movimento nessa água. Eu tinha encontrado uma bem bacana, essa aqui, ó. Essa daqui, se você reparar, a gente já consegue até enxergar mesmo um relevo nessa água. E para a gente atingir esse relevo, a gente só consegue de fato usando um displacement, tá? Que é o que a gente vai utilizar na água de piscina de hoje, tá bom? Mas se você quiser fazer tipo uma água de banheira, uma água, né, com um movimento mais leve, até mesmo de piscina, só que com um movimento mais leve, olha só, por exemplo, aqui. Tá um movimento, tá bem espaçada as ondas. Então, tudo depende do que você quer trazer para aquela cena, para aquela imagem que você está gerando, a sensação, tudo depende, tá? Ó, perceba que aqui, ó, uma água bem mais com as ondinhas menores. Então, tudo isso você vai analisar, porque é como você vai configurar lá dentro do V-Ray. Fechou? Então, vamos lá. Abrindo aqui o arquivo, ó, vou selecionar o nosso arquivo da água. Já vou, inclusive, renomear aqui, né? É importante a gente sempre renomear.
água de piscina. Pode pôr 00, pode pôr suas iniciais, o que for aqui para vocês se organizando. Fechou. Água de piscina, a primeira coisa que você tem que entender é que isso daqui, ó, é só uma face aplicada. Deixa eu aplicar certinho aqui, ó. É só uma face aplicada. Tá vendo que eu não tenho uma espessura, eu não tenho, não tem volume essa face aqui, é só uma face, tá? Com dois lados. Então é assim que você vai começar. Deixa eu só aplicar aqui embaixo, ó. Isso aqui é do outro estudo, né? Ele já estava aplicado aqui. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo, e sempre lembrar que a face branca sempre deve estar virada para cima. Para você ter certeza que a face branca está para cima, você pode usar aqui a aba de estilos e usar o monocromático. Tá vendo que ele tá branquinho? Então, perfeito, ele tá com a face branca pro lado certo. É assim que você vai conseguir fazer as ondas, o volume ali da água, tudo certo. Fechou? Renomeado, vamos começar a configuração. Assim como uma configuração de um vidro, tá? É muito parecido esse início. Então, eu não utilizo de cor aqui no diffuse, tá? A gente vai deixar 100% no preto. Reflection Color 100% branco. Reflection Glossiness também. Você viu o quanto a água ela é reflexiva? Olha só, o quanto ela reflete o que está em torno, né? O que está em volta. Então, isso é importante. Ela tem um reflexo bem nítido. Perfeito. Passando aqui para refração da água, é aqui que a gente, de fato, transforma, né, passa de um vidro, de uma configuração de um vidro para uma água, através do IOR, que é o índice de refração. O índice de refração de uma água, ela é 1,33. Quando você muda esse índice, já fica mais com o aspecto mais turva da água, sabe? Aquele aspecto mais turvo ali do reflexo. Então, é isso que vai transformar de um vidro para uma água, por exemplo, que a configuração é quase a mesma. Refraction também 100% branco. E aqui a gente pode dar uma corzinha nessa água. Geralmente eu não uso, tá, cores, mas como eu sei que a maioria é acostumada a usar algumas corzinhas, porque o que de fato vai trazer, tipo, essa água ela tá mais esverdeada, ela tá mais azulada, é o rebatimento de luz do fundo. Então, tá vendo que esse reflexo, ele é mais, aliás, esse revestimento, ele é verde, tonalidade de verde? Então, a água vai refletir essa cor. Deu para entender? De fato, a água ela é transparente, mas ela reflete o fundo, tá? Refrata o fundo nela. Então, só para forçar um pouquinho mais essa intensidade, a gente pode vir aqui no Fog Color e utilizar uma cor, ó, que eu encontrei bem bacana, de 1,93 e o restante 255. Nossa, Nath, mas está super azulado. Como que vai ficar isso? Com certeza a gente não pode parar por aqui, tá? E é aí que entra essa opção Depth, que seria a intensidade, tá, dessa cor. É como esse fog color, ele é como se fosse um tingimento. Ele tinge um vidro, uma água, entendeu? Coisas que têm refração, plástico, acrílico e assim por diante. Mas aqui a gente define a intensidade. Então aqui a gente vai aumentar bastante. Quanto maior esse valor, mais clarinho vai ficando essa cor, tá? Olha só, um valor de 100. Pronto, ele quase que some mesmo, mas é isso mesmo, tá? Ainda ele tem um aspecto da cor, mas muito leve, tá bom? Então, a gente define esse valor aqui. Isso aqui é tudo teste, depende da cor que você vai atingir, do quanto você quer a intensidade dessa cor, tá? Então, tudo depende, tá? Do material. E seguindo, agora, a gente já pode dar uma analisada em como que tá essa água, tá? Deixa eu chegar aqui bem próximo, ó, para a gente fazer um render interativo. E só para que você saiba, a gente vai atingir esse resultado aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu já deixei em A e B. Esse A, do jeito que está aqui, é com um bump, é com as ondas feitas através do displacement. Você vai perceber que é muito mais intensa essas ondas do que, agora, ó, trazendo para cá, o bump, aliás, utilizando somente um mapa dentro do bump normal. O bump ele traz esse relevo, mas muito leve, percebe? Aqui a gente já tem um relevo real, tá? Que dá pra gente realmente sentir que tem um volume.
Tudo bem? Então, aqui displacement, aqui o bump normal. A gente vai fazer dessas duas formas e fazer uma comparação depois. Então, aqui já está no interativo, vamos ver como que tá até então. Acho que já está tudo aplicado certinho. Então, vamos ver o que está rolando aqui com a configuração dessa nossa água, tá? Então, olha só, aqui a gente não está usando nenhum tipo de relevo, é somente a água configurada ali com o IOR certinho. E beleza, a gente não vê muita coisa. A gente vê que ela é reflexiva, ó, ela está refletindo alguns detalhes, mas a gente precisa trazer volume agora para essa nossa água. Então, a primeira opção, se você quer aquela onda muito leve, né, com um certo espaçamento ali das ondas, você pode utilizar o bump. Para água de banheira também, a não ser que seja com a hidro ligada. Aí você precisa realmente de um volume maior, tá? Caso contrário, você pode usar o bump normal ou displacement. Então, antes de tudo, a gente já pode vir aqui em bind, ó, e alterar essa opção para test helper. Quando a gente altera para test helper, ele passa a utilizar, né, do mapa que a gente colocou aqui dentro do bump, tá? Esse mapa procedural que de fato mudou o comportamento desse nosso objeto que a gente está configurando, que no caso é a água, tá? E dentro do slot, a gente tem duas opções aqui de usar para trazer esse aspecto de ondas, tá? De relevo, que é o noise A e o noise B. A gente vai usar o noise A agora dentro do bump, mas depois, para o displacement, a gente pode utilizar ali o noise B, tá? Só para que vocês tenham as duas formas aí e possam escolher. Então, perceba que ele já tem, ó, as ondas aqui, só que tá de uma forma muito pequena, né? Depois a gente também vai ajustar aqui na escala, ó, porque a gente tem que analisar o valor dessa escala. E aí, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, diminuir um pouquinho essa frequência, tá? Ó. Quanto mais você diminuir, você vai perceber que as ondas vai se espaçando mais. Quando você diminui o valor da frequência, tá? Olha só. Ele estava aqui em 8, você viu que as ondas estavam pequenininha, bem junta? Agora eu estou diminuindo e ele está espaçando mais. Tá vendo que o branco aqui ele tá mais forte, mais evidente? Ó, ele produz essa água aqui, ó. Então tem esse balanço ali da água, mas de forma mais leve. E aqui na amplitude, quanto maior esse valor, ó, mais forçada vai ficar as áreas em preto. Então, lembrando, tá, de um princípio básico sobre o bump e o displacement. Tudo que é branco vai saltar mais, tudo que é preto ele vai trazer profundidade, tá? Então, esses pretinhos aqui é quando a onda ela faz esse decaimento, e aí sobe. Deu para entender? Então, quanto mais forçado, mais evidente, mais alta vai ficar essa onda. Quanto maior o valor da amplitude. Por exemplo, em 2, ela vai ficar um pouquinho mais forte, tá? Esse relevo. Aqui eu vou diminuir bastante, vou deixar ela mais espaçada, ó, em 1,4, 1,6. Então, perceba que existe agora a presença de ondas, né? Não tá mais aquela coisa chapada, mas mais leve aqui, dentro do bump. Tudo bem? Então, é só você definir o valor que você precisa, mais forte, mais fraco, a intensidade, a altura. Então, aqui é a altura, aqui o espaçamento dessa água, tá? Dessa frequência ali. Fechou? Então, é isso. E aqui a gente também define o valor dessa intensidade. Quanto mais alto esse valor, realmente mais relevo, né? Mais evidente vai ficar esse relevo. Aqui no valor de 1 já tá ótimo, tá bom? Para a gente realmente ter essa presença do bump ativo aqui na nossa água. E sempre lembrar de mudar para test helper, tá? E por fim, se você quiser, aqui eu acho que tá ótimo essa escala, mas se você quiser também, ó, deixa eu até deixar mais opaco. Deixa eu dar um stop aqui. Tá vendo esses quadradinhos? Isso aqui é realmente as ondas, tá? O tamanho das ondas. Você pode aumentar, diminuir essa escala, tanto faz. Tudo bem? Vou deixar do jeito que tá, porque já ficou ótimo aqui usando o bump. E aí, o que que eu vou fazer para que a gente possa usar agora o displacement e sentir essa diferença, tá? Ah, eu vou fazer um outro aqui porque ele bugou. Deixa eu fazer um outro. Um outro render aqui, ó, interativo ainda. A gente ainda assim consegue salvar, mesmo sendo interativo.
Beleza, vou salvar aqui. Então, esse primeiro é com bump, deixa eu ver se eu consigo editar. Bump, noise A. Será que foi? Ah, tá. Tá escrito aqui. Perfeito. E aí, para fazer agora, usando o displacement, eu vou só duplicar, tá bom? Eu vou duplicar essa mesma configuração, renomear aqui para de displacement aqui, só para a gente se achar. E aí, a gente vai aplicar aqui, daqui a pouquinho, tá? Vamos primeiro aqui finalizar essa parte, ó. Então, agora eu já não vou mais utilizar o bump. Então, se você quiser até desligar ou simplesmente dar um clear aqui, tá ótimo, perfeito. E aí, a gente vai aqui utilizar, ó, na parte do adicionar um atributo, a gente vai adicionar o displacement, tudo bem? Vamos ligar ele aqui. Aqui no binding já está com o test helper, então ele já vai aplicar certinho aqui para nós. E aqui dentro do slot do displacement, agora a gente vai utilizar uma segunda opção, que é o noise B, tá? Aqui é o seguinte, tá? Aqui tem mais opções, tudo bem? Então, vamos primeiro ver como que ele tá assim, sem nenhuma configuração. Então, deixa eu aplicar na seleção, eu tô com a minha face da água selecionada, vou aplicar na seleção, tá? Quase a mesma coisa, mas agora a gente está utilizando displacement. Vamos ver qual diferença já fez, tá? Esperar ele carregar. Pronto, olha só. As ondas está bem pequenininha, né? A gente precisa configurar. Vou entrar aqui no Noise Bay novamente e a gente vai configurar aqui algumas coisas, tá? Então aqui, ó, percebe que quanto maior o valor do size, também mais espaçada vai ficando, né, essas ondas. Aqui nessa parte, nessa etapa, a gente não vai alterar. O que mais realmente vai fazer diferença nessa configuração é aqui, ó, nessa abinha de levels, né? Que é o quê? A altura também e a profundidade. É a mesma coisa do Noise A, só que com alguns nomes diferentes aí, tá? E com valores um pouco mais expansivos aqui. Então, nesse LOL, acho que é LOL que fala, gente, desculpem o meu inglês, tá? Mas aqui no LOL a gente pode aumentar um pouquinho esse valor, tá? Aliás, diminuir, né? No caso, 0,2 a gente está diminuindo. Você viu que ele evidenciou mais, ó, ele estava aqui em 0, as áreas em preto, ou seja, a profundidade, tá? 0,2. E aqui, na parte de altura, é realmente a altura agora das ondas, tá? Igual a gente fez ali na parte de frequência, no noise A. E aqui a gente pode diminuir um pouquinho, ó, para o branco ficar ainda mais evidente. Então, aqui é meio que ao contrário, tá? Quanto menor for esse valor, mais profundidade, esse valor aqui de baixo, tá? Da altura, mais profundidade, quanto maior for o valor ali desse LOL, né? Que é quanto mais para baixo vai puxar a sua onda, mais evidente vai ficar, tá? Mais ele vai trazendo essa profundidade. Tudo bem? Eu vou afastar um pouquinho aqui, se bem que aqui eu acho que tá ok, ó. A gente já percebe um relevo muito mais evidente. Se você quiser afastar um pouquinho mais, ó, aumentar, né? E aqui sim, eu acredito que o ideal, vou voltar aqui para 2, porque o que que a gente vai fazer? Aumentar um pouquinho a escala, tá? Para ficar mais espaçado ainda essa presença das ondas, para a gente não precisar ficar mexendo aqui, tá? Na configuração e acabar aumentando muito. Então, a gente pode deixar aqui em 500, ó. Deixa eu dar um stop, senão ele vai travar tudo aqui. Que aí é muita informação, né? A gente tá aqui mexendo no V-Ray, mexendo no Sketch junto, aí danou-se. Pronto, já coisou ali. Vou deixar aqui em 500, tá? Ele já aumentou a escala dessas ondas, esse mapa, né? Esse mapazinho aqui que a gente está criando, ó. Pensa que é esse mapa sendo aplicado aqui em cada quadradinho desse, ó. Deixar mais opaco aqui. Peraí, deixa eu ver. Deixar mais opaco aqui, ó, por exemplo. Tá? Esse espaçamento aqui. Fechou?
E eu acho que, na verdade, eu não apliquei, né? Agora que eu tô percebendo. Deixa eu selecionar aqui, aplicar na seleção. Ele estava mostrando pra gente, mas eu acho que não estava aplicado aqui, na realidade, né? Deixa eu só aplicar novamente, só para ter certeza absoluta. Inverter, aplicar de novo, inverter de novo para virar, deixar a face branca para cima. Vamos ver o que vai rolar agora, porque deu um delayzinho ali, não sei se estava aplicado a água do displacement. Agora sim, agora sim. Olha só, né, como fica mais turvo, né, toda essa água. Agora sim a gente consegue enxergar um relevo muito mais evidente aqui dessa água em relação ao bump, né, somente. Então, agora sim a gente produz um relevo dessas ondas muito mais evidente. Vou salvar essa água aqui também, ó, pra gente fazer um antes e depois, tá? A e B. Vamos ver aqui, ó. Aqui, com displacement, né, com as ondas bem mais evidente o relevo, e aqui somente com bump. Então perceba que com bump é só aquela coisa das ondas mais leve, como se estivesse passando só um vento ali na água. E aqui com displacement é realmente como se tivesse aquela hidromassagem, né? A água realmente em bastante movimento, uma cascata perto e assim por diante, tudo bem? Então, tá aí os dois formatos que você pode utilizar em água de piscina, sempre lembrando da escala, do tamanho das ondas, do quanto você quer evidenciar o tamanho das ondas, a profundidade dela, e também deixar aqui o amount no valor de 1, que já está perfeito. Fechou? É isso. E só um adentro também, tá? Água de torneira, por exemplo, você não precisa de bump, não precisa de displacement. O que mais vai contar em água de torneira e água de cascata é o bloquinho. É o bloquinho que vai demonstrar que aquela água está em movimento, né? Que está ali realmente bem evidente a água. E aí você pode parar naquela configuração até chegar aqui, ó, no IOR 1,33. Acabou. Não precisa se preocupar em bump e tudo mais, para água de torneira e água de cascata, porque o que mais vai contar nelas é a questão do bloquinho. Combinado? Vamos para a segunda parte aqui desse aulão, que é a configuração agora do bronze, do metal bronze, combinado? Vamos lá? Eu abri aqui um arquivo que a gente já fez aqui em uma das lives, né, essa cozinha curva, que foi sucesso aí, a, as versões aí que vocês fizeram, realmente muito bom. Tô pensando aqui o que eu posso exemplificar, mas acho que eu vou utilizar, deixa eu pensar. Acho que a gente pode utilizar dessa cuba, sabe? Essa cuba aqui. Eu sei que não existe muito cuba bronze, metal bronze, mas só para realmente a gente fazer esse estudo do metal bronze. Então, a mesma coisa. Nath, eu não faço ideia como que é esse metal bronze, como que eu posso mostrar ele aqui no meu render. Joga lá no Google. Você vai observar algumas tonalidades de bronze, né? Esse aqui é o que eu mais gosto. E também você vai observar, esse metal, ele é escovado, ele é polido, ele é mais espelhado, como que você quer representar ele, tá? Como ele precisa ser representado. Então, tudo depende. Olha só, os frisos, aqui é escovado. Ele é bem reflexivo, mas é escovado, tá bom? Ele não é aquele espelhado. Aqui já muda um pouco. Percebe que aqui já tá bem brilhante e não tem aquele relevinho, né? Aquele relevo, tipo uns risquinhos no metal. Então, ele já é o metal mais polido ali, tá? Aqui só é mais fosco mesmo, tá vendo? Mas ele não é escovado. Então, tudo depende, tá bom? Tudo depende. A gente vai fazer nesse estilo aqui, tá? Nesse estilo. Vamos lá. Primeira coisa dica que eu te dou, para você encontrar exatamente a cor que você deseja, eu faço muito no olhômetro, tá? Mas se você quer algo mais certeiro aí, tem uma extensão aqui do próprio Google, tá? Que se chama Color Pick Dropper. Acho que é assim que fala, tá? Esse aqui que eu tô selecionando, ó. Quando eu clico nele, ele me dá, ó, o RGB de qualquer coisa que eu passar o mouse por cima. Tá vendo? O RGB ali e também o código da cor, tá? E aí, o que que eu te indico? Sempre ir na parte mais escura, porque essa parte clara não é exatamente a
cor do metal. Aqui é uma fotografia, é onde foi fotografado. Então, vai aonde menos tem presença de luz, tá? Ó, por aqui, mais ou menos. A gente poderia considerar esse RGB. Para você travar, é só você dar um clique, tá? Deu um clique, já ficou aqui, ó, 139, 91, 49, certo? Então, esse seria um valor aí de bronze que a gente poderia chegar mais perto e aí ir alterando ali de leve dentro do sketch. Eu vou até anotar, tá bom? Esse valor aqui, ó, pra gente poder fazer certinho, né? Ó, 139. Olhômetro só quando eu estiver fazendo sozinho. Quando eu estiver fazendo com vocês, eu vou fazer tudo certinho, tá? Então, fechou. Já marquei o RGB. Então, é isso que você vai fazer com qualquer tipo de cor, principalmente metais, né? Que a gente precisa achar o valor ideal aí da cor, tá? Fechou. Vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou só simplesmente selecionar essa cube e aplicar uma cor qualquer aqui do SketchUp mesmo, tá? Qualquer. Só para já mudar, criar um outro material. Deixa eu subir aqui para cima mais um pouco. E beleza. Você escolhe colocar o RGB direto aqui no Sketch, vir aqui em RGB e colocar. Tanto faz mesmo, tá? Ou colocar lá direto no Asset Editor. Eu vou abrir aqui o Asset Editor para a gente já renomear e já fazer tudo dentro do Asset Editor mesmo, tá? Vai ficar mais fácil aí. Esqueci de já selecionar, né? Ele demora um pouquinho para abrir, mas já tá abrindo aí, ó. Beleza, então tá aqui, ó, cor 07, vamos renomear, tá? 00, CR de Conecta Render, metal, bronze. Lembrando que a gente tá utilizando da letra B no material de hoje, tá? Que é o bronze. Fechou. E aqui a gente pode definir aquela cor que a gente encontrou do RGB, ó, no Diffuse. Muda aqui para 0 para 255 para ficar certinho. 139. Cadê? 139, 91 e 49, tá? Certo. Chegou nessa corzinha aqui. Aqui no V-Ray 5, né, a partir do 5, ficou muito mais fácil criar metais de uma forma que eu gosto bastante. Que é utilizando aqui a opção de Roughness, né? Que seria o Metalness aqui, que já existe. Mas mudando aqui para Roughness, ele fica ainda mais refinado, o brilho desse material, pelo menos eu acho, né? Se você tem o V-Ray 4.2, você vai utilizar, por exemplo, o V-Ray PBR, que se chama. E aí a mesma configuração que eu estou fazendo aqui, tudo bem? Para você não ficar perdido. Então, vou mudar o modo aqui para Roughness. E aí, o que que ele altera? Ele altera aqui o nomezinho, ó. Tava Glossness, mudou para Roughness. Enquanto o Glossness, quanto mais próximo de 1, mais nítido, mais polido, o Roughness é ao contrário. Ele tem que estar mais próximo de 0 para ele ficar mais brilhante, mais polido, tá? Eu vou também trazer essa cor para cá, ó, no Reflection. Vou aumentar, tá? E também diminuir esse valor. Mas o que vai trazer o metal mesmo agora é aqui, ó, Metalness. Agora sim, olha só como ficou, entendeu? E aqui a gente vai definir, ó, tá vendo? Mais próximo de 0 ele fica bem espelhado. E aqui, ó, 0,15 ele já ficou mais fosco, né? Mais difuso ali. Vamos deixar em 0,15 porque eu vou fazer com você o metal bronze escovado, né? Para ter um tchanzinho aí a mais, porque senão aqui já estaria ok para você finalizar. Tudo vai depender se é polido, se é espelhado ou não. Se é polido, deixaria em 0 ou até 0,05 no máximo ali. Como ele é um pouquinho mais fosco, vou deixar aqui, tá? Outra opção para você deixar ainda mais fosco, né? Se você quer uma definição de um metal fosco mesmo, você pode habilitar essas opções avançadas e mudar a opção BRDF para Ward. Olha só. Isso aqui já deixa, meu, show de bola o seu metal, tá? Deixa eu aumentar aqui a representação, mudar a visualização para ficar mais chique. Acho essa visualização aqui, ó, mais chique para metal. Beleza? Ó, então, olha só. O Ward, ele já muda completamente aí o comportamento, né?
Vou deixar assim mesmo, quero um metal um pouquinho mais opaco, só que ainda assim com brilho, sabe? Meio misturado ali, tá bom? Não tão fosco. E aí, eu quero escovado, eu quero aquelas imperfeições. Como que a gente pode fazer isso? Através do bump, tá? Sempre quando você quer produzir presença de risco, de rugosidade no material, um certo relevo, você vai usar no bump. Quando você quer mudar, tipo assim, trazer uma variação do brilho, do reflexo, aí você vai utilizar o glossiness ou roughness, né? Que aí envolve a questão do reflexo, a questão dos mapas, tá? Mas aqui a gente vai usar um mapa de imperfeição, que eu deixei aí para vocês, ó, que é esse daqui, ó, tá? Exatamente esse aqui. Vou mudar. Olha só, aqui ele ficou super forte, né? Isso aqui a gente tem que utilizar muito leve, tá? O amount, ó, 0,04, 0,06, já tá perfeito. A gente vai analisar isso agora com o render aqui interativo, tá? Que eu vou fazer também, ó. Deixar aqui mais baixinho. 700 aqui, eu acho que tá bom. Daqui a pouco a gente vai analisar se precisa mapear, tá bom? Certinho. Então, primeiro a gente faz o teste, depois a gente analisa se precisa mapear ou não. Aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu salvar aqui um novo arquivo, só para não perder o que a gente for fazer aqui, tá? E aí a gente já faz o render interativo, porque eu sei que quando clica no render interativo, a chance de dar um bug é muito grande, de fechar tudo é enorme. Aí a gente já visualiza como que tá ficando, tá? Esse nosso metal bronze. Fechou? Tomar uma aguinha aí, se hidratar. Pronto, ele salvou aqui para nós, ó. Vou já clicar aqui no render interativo. Vamos dar uma olhada no que tá acontecendo, tá? Beleza, tá super escuro aqui, por conta da iluminação mesmo, né? Deixa eu mudar um pouquinho o ângulo e aumentar um pouquinho mais essa exposição. Chegar mais perto. Olha só, como tá muito escuro a visualização aqui, né? Acaba que também o interativo não ajuda. Deixa eu ver, acho que aqui o fundo dá para ver melhor, né? Ó, esse fundo dá para ver melhor. Esperar ele carregar certinho. Aumentar aqui a exposição bastante, só para a gente visualizar. Mas você já consegue perceber aqui, ó, que ele tem essa presença do escovado, sabe? Aquela rugosidade, ó. Não é um metal polido, né? 100% aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui nessa madeira, ó. Mesmo material, acho que vai dar pra gente visualizar melhor. Vou fazer um render interativo não, em bucket aqui, bem rapidinho, tá? Só para com uma configuração bem baixa, pra gente conseguir visualizar melhor, porque o interativo tá muito ruim. A gente conseguir ver, né, o que tá acontecendo. Beleza, coloquei aqui para renderizar, uma configuração mais baixinha aí, e vamos ver o que tá rolando, né? O que tá acontecendo aqui. Eu diminuir aqui, né? Que agora ficou tudo bem estouradão. Olha só, ele já tá finalizando aqui para nós, mas você consegue já perceber, ó, a presença desse metal escovado, né? Desse bump que a gente utilizou aqui, mesmo estando bem baixinho, olha como ele fica evidente. Então, por isso que você não pode utilizar desses mapas de imperfeições com um bump, com a mount muito alto. Senão fica muito irreal, sabe? Fica muito forçado. E não é legal, tá? Para o seu render de forma geral. Então, aqui a gente tem a presença de um metal bronze escovado. Se você não quer que ele seja escovado, basta, né, você tirar essa presença aqui de um mapa. Você vai finalizar aqui mesmo a sua configuração. Se você quer ele mais espelhado, você vai deixar aqui um pouquinho menos esse valor para ele ficar ainda mais brilhante. Combinado? Então, aqui você também pode testar, deixar esse
mudar um pouquinho essa cor aqui do reflexo, ó, ele vai trazer outras tonalidades de bronze, tá? Aqui na aba de Reflection Color. Então, a cor real, né? A cor mais forte vai ser o que tá aqui no Diffuse, e aqui no Reflection você altera, deixa um pouquinho mais claro, ou um pouquinho mais forte mesmo, ó, né? Semelhante com a cor que tá aqui no Diffuse. Então, vai depender da tonalidade do que você quer trazer. Eu particularmente gosto de um bronze um pouquinho menos saturado, ó, como esse daqui. Por isso que eu trago um pouquinho mais pro branco, tá? Para ele ter esse aspecto aqui. Fechou? Então, aqui a gente finaliza essa parte, né, essa etapa do metal bronze, tá? Lembrando sempre que aonde você for aplicar, se o bloquinho ele tem as quinas vivas, retas, é importante você adicionar o edges para arredondar as bordas também, tá? Fechou. E agora a gente vai partir para o nosso último material dessa semana, que é a cerâmica, tá? E aí eu escolhi fazer essa configuração aqui, nesse vaso de cerâmica, né? Esse vasinho aqui, ó. Então, aqui ele tá com uma configuração bem base, tá? Ele tá com reflexo um pouco mais difuso, tá vendo? Bem simples. Mas tudo isso você pode também utilizar de referências reais. Então, aqui eu coloquei cerâmica, né? No estilo de porcelana e tudo. Sempre vai ter aquela porcelana com alto brilho, aquele estilo, né, de porcelana, de cerâmica com alto brilho. Olha só. Como essas aqui, por exemplo, ó, bem brilhante mesmo, reflexiva. E também tem aquelas um pouco mais, né, com aquele aspecto mais leitoso, né, mais acetinado, um semi-brilho, entendeu? Então depende do que você quer trazer. Aqui, por exemplo, eu trouxe um semi-brilho, semi-brilhante, tá? Mas se eu quisesse representar um brilho mais evidente, eu traria aqui, ó, até uma configuração bem bacana que eu gosto de utilizar algumas vezes para cerâmicas bem polidas, né, com reflexo bem interessante, utilizar aqui, dentro do Reflection Color, um Falloff. Exatamente, igual a gente usa para tecidos, para trazer aquele brilho degradê, esse Falloff para cerâmicas, para porcelanas, ele vai trazer um aspecto de brilho, né, que vai trazer realmente um degradê, de acordo com o ângulo de visão, de acordo com o ângulo da sua câmera, da posição dessa cerâmica, ele vai decaindo esse brilho, entendeu? Áreas com maior intensidade de brilho, áreas com menos. Como que a gente faz isso? A gente deixa exatamente assim, porém a gente altera aqui no Fall of Type para Fresnel. Olha só. Então, nas bordas, ou seja, onde mais está exposto à iluminação, ele vai ter esse brilho mais excessivo e ele vai fazendo esse degradê, essa nuance, tá, do brilho. Isso aqui fica muito legal para algumas porcelanas, tá? Vou aumentar o valor, tá, para ficar um pouquinho mais evidente. Isso aqui você que decide, se quiser mais reflexivo, você vai aumentando esse valor. Vou deixar aqui em 1,8, vou voltar. E aqui a gente precisa desabilitar esse Fresnel, porque a gente já está utilizando de um Fresnel aqui dentro. Então, a gente precisa desabilitar aqui e também definir a intensidade do brilho, ó. Eu vou deixar em 0,9, porque eu quero realmente agora uma porcelana bem brilhante, né? Com aquele alto brilho. Essa é uma das opções, a gente vai fazer um render interativo para a gente entender o que está acontecendo, tá? Só ver se está certinho aqui, peraí. Tá ok? O tamanho certinho. Vou colocar aqui um render interativo para a gente ir fazendo esse teste, tá? Da porcelana mais brilhante, alto brilho, e uma porcelana um pouco mais leitosa, né? Com semi-brilho, aquele aspecto acetinado. Tudo bem? Então, olha só. Esse interativo, ele tá péssimo, né? Ele demora demais para a resolução finalizar. Mas eu já consigo perceber um alto brilho. Olha só como ela tá bem reflexiva, ó, trazendo o reflexo da iluminação lá dentro da cozinha, tá? Então, esse é o aspecto para uma cerâmica com alto brilho, tá? Bem polida, bem reflexiva aí, como a gente viu ali na referência. Tudo bem? Fechou.
E aí, a gente também tem... Deixa eu tentar fazer um render aqui em Bucket, porque eu acho que vai ficar melhor, tá? E tá ok fazer um render aqui, pra gente fazer uma comparação, né, também. Porque eu também vou usar na outra forma, né, de uma cerâmica um pouquinho mais acetinada, com semibrilho, né, um pouquinho mais fosca ali, um mapa de imperfeição. Porque tem, né, aqueles vasos cerâmicos que eles têm uma rugosidade, né, uma porosidade. Então, dá pra gente representar isso também com um mapa de imperfeição dentro do bump, tá? A gente já vai ver isso. Olha só, ele já finalizou aqui, eu só diminui um pouquinho essa exposição, que estava muito forte, né, por conta ali do bronze, que não estava dando para enxergar. Mas aqui já ficou perfeito e eu vou salvar esse daqui, tá, que é com alto brilho. E a gente vai fazer agora um pouquinho mais fosco, tá, essa presença. Então, eu vou dar um clear aqui, vou ligar o Fresnel de novo, senão, né, ele vai tornar metálico. E aí, eu vou trazer aqui para 0,8, tá bom? Deixar esse brilho assim, ó, tá vendo? Um pouquinho mais acetinado. E para trazer um mapa de imperfeições, a gente também vai utilizar aqui o Bump, um bitmap. E aí, eu deixei aí para vocês duas opções, tá? Esse daqui mais escuro e esse daqui, mais branquinho, né? Branco e preto. Esse daqui ele vai deixar bem evidente, tá? Essa presença desses furinhos, dessas imperfeições. Então, você decide. Eu vou utilizar esse daqui, ó, um pouquinho mais leve, tá? Aqui ele tá em linear, mas ele é exatamente assim, ó, tá? Exatamente assim, esse mapa. Voltar aqui para linear, que é o modo que o Ray, ele lê melhor. E olha só, aqui nesse preview a gente já consegue enxergar, não é, ó? Exatamente isso, tá? Que vai acontecer. Porém, a gente também tem que tomar cuidado com a intensidade, para não ficar algo muito exagerado. Então, eu vou deixar aqui bem leve, 0,05. Se precisar, a gente vai aumentando aí. Na verdade, eu vou fazer o contrário, eu vou deixar um pouquinho mais forte. Se precisar, a gente diminui. Mas eu já vou deixar aqui em 0,1. Não vou deixar em 1, tá? Senão ele fica muito forte. Porém, esse mapa é importante que a gente faça aqui, ó, em Bind, mude, né, para o Custom Mood, e cole esse mapa aqui para ele poder mapear, a gente enxergar o que está acontecendo. Olha só, aqui ele está com uma escala muito pequena, mas também ele está mapeado de uma forma muito estranha. Então, a gente precisa selecionar e mapear da forma correta. Dessa vez, como a gente está lidando com um vaso esférico, eu vou utilizar esse daqui, ó, esférico Word no final, tá? Pode ser que demore um pouquinho, mas aí é só aguardar rapidinho para ele fazer um mapeamento melhor. Se esse daqui não dá certo, eu gosto de utilizar esse daqui, ó, Triplanar Word, o segundo ícone aqui, tudo bem? Ele já mapeou, ó, ele ficou meio esticado, né? Eu acho que dá pra gente diminuir talvez esse valor, ou voltar para 25, né? Que é o que tava, ou 35. Acho que 35 fica bom. Chegar bem pertinho aqui pra gente, de fato, conseguir enxergar, ó. Mas olha só, já melhorou bastante esse mapeamento, né? Vou colocar aqui para renderizar. E aí, a diferença agora vai ser você definir a intensidade. Se você quer realmente um aspecto mais forte desse relevo, dessas imperfeições ou não, tá? Então, você vai definir isso, tudo bem? Eu não gosto de nada muito exagerado, então por isso que eu tomo um certo cuidado ali com a mount, né, do bump, para não pecar nisso. E aí, já dá na cara que é só um 3D, que é só um render, né? Olha só, antes de finalizar, eu já percebi que o bump, ó, dá pra gente enxergar essas imperfeições, esses furinhos. Só que eu acho que dá pra gente aumentar aqui um pouquinho mais, tá? Esse amount, ó. Vou deixar em 0,8 esse valor, um pouquinho mais forte, mais evidente, ó. Mas só pra gente enxergar de fato como esse mapa tá se comportando. Eu vou usar aqui um Region Render. Nossa, agora, agora até eu lembrei da primeira vez que eu abri esse Frame Buffer. E eu não estava encontrando o Region Render e eu fiquei desesperada, porque eu achei que na atualização do V5 eles tinham
sumido, né? Eles tinham deixado quieto o Region Render. Eu falei, pronto. Mas era só afastar um pouquinho, ó. Tá vendo que ele esconde alguns ícones, né? Tava oculto aqui. Fechou, ó. Fazer um Region Render só para ser um pouquinho mais rápido. Colocar para renderizar. Então, o que a gente mudou aqui foi a intensidade do amount. Um pouquinho mais forte. Olha só isso, gente. Agora sim a gente consegue ver bem, né? Como se fosse um vaso de fato cerâmico. Até aquele laranjinha, né? Que é de fato ali de barro mesmo. Então, isso aqui vai definir, né? A gente já incluiu o mapa de imperfeição, mapeamos da forma correta, e o restante, né, o próprio Rayleigh faz. É só a gente definir valores ideais aqui para o nosso tipo de cerâmica, de porcelana. Então, geralmente, né, na real, porcelanas são um pouquinho mais brilhantes, mais polidas, cerâmicas em si ali, que vem do barro e tal, porcelanas também, mas cerâmicas que tem, né, essa presença maior desse acetinado, desse brilho mais fosco, ele tem geralmente algumas imperfeições também, e aí a gente pode representar com mapas, tá? E um brilho um pouquinho mais acetinado, tá vendo? Ó? Não é tão polido, mas ainda assim a gente percebe a presença do brilho. Gente, eu amei, esse mapa aqui ficou perfeito. E esse valor de 0,8 eu acho que é ideal. Se eu quisesse realmente trazer esse aspecto de imperfeição, de furinhos, né? De batidinhas ali no vaso e tal. Então fica bem bacana. Bom, e aqui, deixa eu só salvar, fazer um antes e depois, mas com certeza, né? Bem perceptível a mudança, ó. Aqui, né, um estilo mais porcelana, com alto brilho, e aqui um estilo mais acetinado. Lembrando que não é regra você usar mapas de imperfeição, você não precisa usar se você não quiser, mas traz um aspecto aí bem interessante, talvez em alguns tipos de render que você estiver fazendo. Fechou? Então, só para lembrar que o arquivo da parte de água de piscina está sendo liberado no Telegram e os mapas que a gente usou aqui também, tá? Esse arquivo eu não vou liberar novamente porque já foi liberado para vocês, esse arquivo aqui da cozinha. Combinado, gente? Então, é isso. Fico por aqui, a gente se vê semana que vem com mais 3 tipos de materiais aí para a gente configurar aqui dentro do V-Ray. Me acompanhe lá no Instagram para você também dar a sua sugestão dos materiais que você deseja ver na semana que vem. Beleza? Um ótimo descanso aí para vocês e até a próxima.